personagem que trataremos aqui modificou a história de uma cidade toda e daqueles que conviveram com ele. Estamos falando do cônego Cavallini. Lourenço Cavallini nasceu em São Paulo no dia 11 de março de 1919. Cursou colégios religiosos e mais tarde formou-se em teologia pelo Seminário Central do Ipiranga, também em São Paulo. Em 1948, em São Carlos, ordenou-se padre e foi designado para a paróquia da cidade de Rincão. O cônego Cavallini começou sua história em Taquaritinga no ano de 1951. Você vê como é interessante. Quando é que foi, qual foi a primeira paróquia que ele trabalhou? Ele sendo um paulistano do centro de São Paulo, se formar em São Paulo, e veio trabalhar em Rincão. Ele se orgulhava de dizer que ele levou a água para o distrito, o município de Rincão. E naquela época ele tinha muita amizade com o governador, que era Adhemar de Barros, e ele conseguiu. Primeira coisa que ele nos ensinou é falar a verdade. Outra coisa que ele me ensinou, quando o Silas nasceu, o médico falou me pôs ao par do que ele tinha, que é o hipotiroidismo. E como todo pai é egoísta, todo pai quer que o filho seja igual ou melhor que os outros. E não é assim. Então, eu me queixando com o cônego, sempre me queixava com o cônego. Ele falou para mim, você para com isso, Arnaldo. Para com isso. Porque esse menino veio para te santificar. Daí então eu passei a ter uma nova visão. Eu comecei a agradecer a Deus todos os dias de Ele ter me dado esse filho. E tudo que Ele fez por mim foi pouco pelo meu merecimento. Ele me dava conselho, Ele me ajudava, sempre esteve comigo. E a gente às vezes ia celebrar fora, ele ia celebrar fora lá em Santa Ernestina, enfim, nos bairros, não é? Eu sempre tirei uma lição de tudo aquilo que ele falou. Ele só tinha amor nas pessoas, nunca ele pensava nele, pensava nos outros. E muito ativo, muito. Haja visto que eu falei, que a história de Taquaritinga está dividida antes e após de Cavallini. Sem tirar mérito de ninguém, não estou... Ao contrário, passaram padres aqui, santos, né? Mas com essa iniciativa não tem. A preocupação de Cavallini pelos pobres era imensa. Ele sentia que o que fazia ainda era pouco. A exemplo de São João Bosco, idealizou a construção de um lar para acolher e educar crianças que necessitavam de assistência. O Lar São João Bosco. O Lar São João Bosco começou onde que era a casa paroquial. A casa paroquial de hoje, ali era uma casa comum. E o padre morava aqui na esquina da General Glicério com a Visconde do Rio Branco, nesse sobrado que tem até hoje. Ali era a residência do vigário. E ele cismou de fazer uma casa para crianças. Foi quando ele achou aquele sobrado, pegou e começou. Com acho que 8 crianças, né? As crianças atendidas a semana inteira, segunda a sábado, e domingo também atendia as crianças. Porque eles, né, para poder receber uma alimentação. Aí eles levavam as crianças à missa, e depois voltava, almoçava, tá? Depois eles iam para casa, depois do almoço, umas 2 horas, eles voltavam para casa. Mas atendia a parte da manhã também, domingo.
Não tinha negócio de férias, essas coisas, né? Porque, também tempo de férias, assim, os pais têm que trabalhar, né? Onde vai deixar as crianças? Então as crianças ficavam indo lá, Dom Bosco. E também faltava sempre água, hein? Aí ele fez um poço artesiano. Agora, o mais interessante foi que ele criou, ele é muito criativo, uma máquina de lavar roupa de um latão de gasolina. E mandou fazer arrumou bem lá para lavar roupa. Daqui dá para ouvir o barulho da máquina trabalhar. E é muito interessante. Isso ajudou bastante para a máquina lavar, tirava os bolsos da calça, tudo, virava, e dava bem mesmo a roupa. É interessante. E também ele queria também, todos os dias, as crianças rezavam um terço pelos benfeitores. Um terço, assim, antes do almoço, tinha que rezar o terço. Gostaria de falar do cônego Lourenço Cavallini, meu pároco, o qual fui coroinha durante 10 anos, e que de suas palavras, de seus sermões, de sua vida exemplar, nasceu a minha vocação, do qual eu tive todo o apoio dele para o sacerdócio. Me lembro dos seus maravilhosos sermões, das suas palavras, da sua energia, do seu grande trabalho na evangelização do Reino de Deus. O cônego foi uma pessoa que influiu muito na minha vida. Eu comecei aqui no Lar São João Bosco desde pequeno, aos 10 anos, e tenho uma formação bem típica da sua personalidade. Ele ensinava muito a gente a ser honesto, a ser direito. Me lembro muito de suas palavras: menino, você tem que estudar, menino, você tem que ser alguma coisa na vida. E por este caminho eu andei. Estudei aqui nos colégios da cidade, fui educado pelas irmãs franciscanas, e um dia Deus me chamou e Ele me levou para o seminário em Bragança Paulista, dos Padres Agostinianos. Lá eu estudei até o colegial, na época o clássico. Depois fui para a Espanha, me ordenei sacerdote, voltei, tive todo o apoio dele, a orientação dele, visitava muito ele em Araraquara, mas já estava meio adoentado. Mas o que eu queria dizer é que o cônego foi um pai na minha vida. Ele me orientou totalmente o meu destino, podemos dizer assim. Junto com todas aquelas crianças do Lar São João Bosco, que levaram também para suas vidas sua formação, sua personalidade. Eu agradeço muito a Deus por ter o cônego na minha vida. E graças a isto, hoje eu sou sacerdote, ministro do Senhor, realizado, feliz, né? Começou ali. Depois que o Abude doou toda aquela área, até era irmão do Felipe Abude, o Zé Abude, se eu não me engano. Era muito um árabe, solteirão. Toda aquela área era dele. E o Cavallini pediu, ele doou toda aquela área. E ali começou. A pedra fundamental, lançar, etc, tal. E ele começou. Por exemplo, uma das coisas que eu fiquei impressionado foi quando ele fez o primeiro poço com uma broca. Como hoje, poços artesianos, que ele bolou uma broca, soldaram, fizeram, mexeram, construíram aquilo lá e puseram um cabo e 2 pessoas, no começo 2, depois 3, depois era como se fosse, vamos assim dizer, Antigamente tinha o parque de diversão e tinha bastante pessoas rodando aqui e fazer um poço. Eu fiquei abismado. Diversas vezes eles fizeram um poço assim. Quer dizer, tudo isso era o Cavallini que ele tinha essa iniciativa que poucos tinham na época, né? E sempre visando o pobre. Aí começou o lar, do lar passou para o asilo, tudo obras dele. Começou a construir o asilo, né, também. Esse asilo foi ele que construiu, né? Porque as crianças, todos nós, as meninas do colégio, tinha as internas nesse colégio ainda,
Foram tudo ajudar a jogar as telhas para cima, né? Quando foi cobrindo o asilo aí. O Cônego que começou esse asilo também. Mas tem uma passagem muito interessante que, dentre a participação política dele, em 1965, por inauguração da rodovia SP-333, o Adhemar de Barros, que era governador do estado, veio a Itacoaritinga. E como ele fez com a visita do Jânio Quadros, ele teve uma reunião a portas fechadas, sem que nós, políticos e outras pessoas da área política, prefeitos da região, deputados estavam presentes, não participaram, só participaram os dois. Terminada essa reunião na casa paroquial, ele convidou o governador Adhemar de Barros para ir ao asilo e ao lar São Vicente de Paula, que estavam sendo construídos, sob a liderança dele. E mostrou, o governador ficou entusiasmado, lá nós estávamos todos presentes, e ele era um cara habilidoso e não perdia uma oportunidade, e ele pediu uma ajuda ao governador do estado. E o governador do estado, doutor Adhemar de Barros, deu 50 milhões de cruzeiros, que foram pagos em 2 parcelas. Era muito dinheiro na época e foi uma importância de grande valor para a construção daquela obra. Cavallini sofria ao ver os mais pobres sofrerem, mas não ficava parado. Criativo e dinâmico como era, arrumava uma maneira de fazer caridade. Foi o pioneiro, foi o pioneiro. O pioneiro, aquela Vila Golpete, Vila São Sebastião, aquilo era o Deus dará praticamente. E teve uma ala que ele conseguiu, não sei de quem, como, etc e tal. Ele loteou assim, em lotes mesmo. Você vai ficar com esse, você com esse, sempre com aquela... Você com esse, vocês vão fazer mutirão. O tijolo nós fabricamos. E fazia um tijolo lá com pó de serra, pó de mico, um pouco de cimento. Inventou até um tijolo. E os tijolos nós damos, e todo mundo trabalha. Eu venho aqui para ver se estão construindo mesmo. E assim ele fez muitas e muitas casas daquela época e doava para os pobres, sozinho, enfrentando críticas. Sempre ele foi muito questionado, né? E ele, vamos assim dizer, enfrentava a todos, sem temor, sem nada, né? Eu moro aqui no Jardim São Sebastião e eu conheci o Cônego Cavallini e que ele gostava muito dos pobres, então ele procurou aqueles bem pobrezinhos e ele fazia a casa aqui. Fazia os tijolos, aqueles tijolão, e construía a casa. Aí eu sei, aqui perto de mim, tem 2 casas, que foi feito por ele, e no lado de baixo da estação ele fez uma também, e lá para cima também ele fez. Tudo para os pobres. Inclusive, né, eu moro numa casa que foi feita pelo Cônego Cavallini, né? E a casa eu morei 3 anos nela, para depois reformar, que agora eu reformei, né? Mas eu achei muito gratificante, né? Muito bonito a caridade que ele fazia, né? Cônego Cavallini, que ele fazia para os pobres, né? Para as pessoas carentes. Sempre meus pais contavam, porque quando foi feito, eu era pequena na época, mas sempre meus pais sempre contou que ele sempre fazia caridade. A construção era própria as pessoas que faziam. Meu pai, meu finado pai, ele também ajudou a construir os blocos, né, que era feito. Tinha vários vicentinos, porque meu pai foi vicentino, né? Então tinha os vicentinos que ajudavam a construção dos blocos. Uhum. O Emílio Calil uma vez chegou e falou: Cônego, nós não temos nem arroz. Isso daí eu vi, eu presenciei.
Ele respondeu para o Emílio: Emílio, o Banco da Divina Providência jamais abrirá falência. Passou o quê? Acho que 1 hora e pouco, veio um senhor com jipe, acho que era Pedro Rapatoni o nome da pessoa. Trouxe um saco de arroz em casca, Cavallini foi até a máquina, trocou com arroz limpo, falou: olha aí, o que precisa é ter fé. Mas como a gente tinha muita liberdade, falei: mas fé desse jeito é muito, tá entendendo? Para não dizer outras palavras, né? Vai ter fé, né? Como dizia o outro. Muito bem. Então, muitas coisas se manifestavam através da fé dele mesmo, viu? Ele era inacreditável nisso. O padre Cavallini, agora, depois se tornou o cônego Cavallini, tinha o mesmo costume do meu marido Zé Fussi. Os dois gostavam de inventar. Só que o padre Cavallini, ele queria inventar mais coisa que desse dinheiro. Porque ele falava: ah, compadre, eu preciso arrumar dinheiro para o lar, está precisando de dinheiro. O asilo também está precisando de dinheiro. Não sei o que eu vou fazer, mas eu tenho que ajudar lá. Vamos, usa a cabeça aí, compadre. Vamos ver o que você vai inventar agora. Vamos fazer um giz escolar, para a gente vender nas escolas. Aí fizeram experiência e fizeram, de fato, um giz muito bom. E deram o nome de giz daqui. Por que daqui? Porque a minha filhinha, ela era pequenininha e falou que o giz era daqui. Então, ele quis que tirasse uma fotografia dela com o dedinho na orelha, falando daqui. E pôs na capa da caixinha do giz. Uma coisa muito elegante e bonita. Venderam bastante giz. Bem arranjado, um bom dinheirinho de giz. Mas assim, não era venda muito oficializada. Era nas escolas, onde ia, passava, vendia. E com isso, essa fase foi boa. Vender o giz, tudo deu certo. E outra ocasião, depois de muito tempo, naquela época, aqui era a cidade do tomate, né? E tinha peixe que fazia aquelas massas de lata. E ele inventou que queria fazer uma massa de tomate em tabletes. Naquele tempo não existia tablete de coisa de comer, assim, há muitos anos atrás, porque era só lata, né? Era peixe, era arisco, assim. Então, arrumaram uma prensa pesada, enorme, não sei aonde, e trouxeram aqui para casa. Arranjaram tomate de monte e fizeram uma fórmula. Aquela não dava certo, fazia outra. E eles compravam de caixas e caixas de tomate. Sabe que sobrava para mim, né? Limpar, tirar semente, tudo. E aí eles executavam aquela fórmula de fazer massa. E fizeram um tablete de massa de tomate. Uma beleza, bem quadradinho, bem acertadinho. Estavam pensando na embalagem, quando uns dias depois embolorou tudo. Eles acho que não souberam pôr algum conservante, ou não se adaptava o conservante na massa. Eu sei que não deu certo porque embolorava. Agora já existe na praça, né? Mas naquele tempo eles inventaram, mas não deu certo. Em Araraquara começaram a implicar com ele, por quê? O clero, né? Que ele advogava e era sacerdote também. Então, um belo dia, ele recebeu o ultimato do sucessor de Dom Rui Serra, não me lembro mais, que ele não poderia advogar. Ele falou: por quê? Até hoje advoguei só para os pobres. Nunca cobrei
1 centavo de honorário. E me sai caro a advocacia, porque eu tenho que ajudar, etc. e tal, não só na justiça, mas também financeiramente. Eu estou fazendo o meu apostolado como advogado. Não, mas não pode. Eu falei, tudo bem. Aí, ultimato. Ou você seja advogado, ou nós tiramos da paróquia. Não tem nada, pode tirar da paróquia, eu vou continuar servindo os pobres. Que o sonho do Cavallini sempre foi um só, pobre. Pobre, pobre e pobre. Começou socorrendo os pobres, e ele dizia o seguinte, palavras dele, né? A caridade cobre a multidão dos pecados, né? Então, ser cristão é demonstrar caridade, é o amor ao próximo, né? Isso é ser cristão. Eu vos dou um novo mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Então aí está o cristianismo, só isso. Ele falava, o resto é tudo criação do ser humano. O homem que inventa, ele falava, o homem que inventa. Aí depois também, outra coisa bonita que eu achava dele, que quando vinha imigrantes aí na cidade, aí, ele recolhia todos. Trazia aqui, às vezes de madrugada, trazia, não dormia gente na rua o tempo dele aqui. Não ficava gente assim. Ele recolhia todos. Trazia no lado do bolso, mandava levantar, fazer café, tratar bem deles. E eles ficavam aí, até arrumar a vida. Aí o padre Cônigo também arrumava emprego para os homens, encaixava bem, e quando estava bem alojado, eles saíam. Às vezes ficava tempo aí, 3 meses, 6 meses, às vezes ficava um ano, até que arrumava direitinho. E depois outra coisa também que eu admirava dele, quando dava enchente aí, o pessoal ficava, né, desabrigado. Ele trazia ele todo mundo lá e ficava aí, dava, às vezes quando tinha madrugada mesmo, tinha que levantar para madrugada e fazer café para eles, cuidar bem deles, né? E eles ficavam aí até arrumados, poder voltar para casa lá, né? Até que baixasse a água, tudo ficava direitinho, eles ficavam aí, recolhia todos eles. O que me impressionou muito também, essas festas que ele fazia de São Sebastião, era verdadeiro show mesmo. Ele trazia para Taquaritinga orquestras famosas, que naquela época a atração era orquestra. Aí uma vez questionaram, falaram, Cônigo, a gente se mata, mas o senhor gasta tudo em atração? Falei, perfeitamente, porque vocês ricos, na hora que querem, vão num clube imperial, assistir a orquestra, dançam com a orquestra. E esses coitados desses pobres, já viram orquestra? Então, pelo menos nas festas que eu comando, eles têm o mesmo direito que vocês, ricos. E justamente, a orquestra tocava, em volta da barraca ficava lotado de gente, né? Todos assistindo, graciosamente, né? Isso ele sempre se preocupou também. O Cônigo Cavallini sabia como as coisas funcionavam e também da importância da política na vida das pessoas. Não pensava 2 vezes, se metia na política sem medo. O Cônigo sempre gostou de política, ele não era politiqueiro, não fazia politicagem, nunca foi candidato a vereador, na prefeita, nem nada. O que ele queria era o bem de Taquaritinga. E se eu falar para vocês que ele interviu nos prefeitos, nos vereadores, isso é verdadeiro porque, primeiramente, tinha um vice-prefeito que ele falava assim, todo ano, todas as eleições você vai ser vice-prefeito, que era o doutor Horácio Ramalho, que ele era católico, então quando apareciam os outros candidatos a prefeito, o doutor Horácio que iria como vice-prefeito. O doutor Horácio, vocês sabem, um homem simples, trabalhador, 8 filhos, né? O que ele fez? O doutor Horácio ganhava, quando ganhava o dinheirinho da prefeitura, ele saía da casa da prefeitura, na casa dele, da 2 quarteirões, e distribuía com os pobres. E o Cônigo chamava ele de pai dos pobres.
certo? E por quê? Porque o Cônigo falava assim, não, você tem que entrar na política. Você tem que entrar na política. Entrava, ganhava. Né? E um fato pitoresco, se você falar assim, mas por que ele entrava na política? Uma que o Cônigo, festa da cidade, festa no clube, futebol, ele estava sempre no meio, certo? Quando falava assim, as autoridades civis, militares, eclesiásticas, ele sempre apareceu, certo? Foi lá dar a opinião dele, porque ele achava que nós, católicos, nós da religião, tinha que estar presente. Não é ficar escondido, certo? E na política também. Quando ele achava que um prefeito não era bom, certo? Não vou falar quem era bom. O que ele fazia? Ele falou, não, vocês vão votar nesse. E as pessoas iam mesmo, certo? Ele participou também em muitas atividades políticas, de inaugurações. O doutor Valdemar, eu era presidente da Câmara, o Valdemar D'Ambrosio era prefeito, e a gente convidava ele para as inaugurações para que ele pudesse benzer e dar a palavra inicial. Ia, fazia o ato inaugural da bênção do local, falavam algumas palavras e completava a cerimônia. Ele se metia em tudo quanto é eleição, junto com Horácio Ramalho, que ele considerava meio santo, e era. E se entendia, estavam juntos na política. O padre Cavalini não deixava passar uma eleição. Ele sempre se definia. Mas na eleição que foi disputada pelo Valdemar D'Ambrosio, que venceu o Pascoal Patti, o Pascoal Patti era maçom. E a disputa estava muito equilibrada. Aí o Cavalini teve um desempenho fantástico, porque ele converteu no confessionário, ameaçando, pregando, condenando a rezar tantas Ave-Marias. Ele converteu o número suficiente de eleitores que garantiria a vitória do Valdemar D'Ambrosio. Era tão tensa a disputa que uma noite deu um apagão em Taquaritinga, passou um carro, gritaram Padre Cavalão, e aí foi aquela agitação, tal. O Horácio Ramalho, que era candidato a vice do Valdemar, e o meu pai, que também apoiava, eles espertamente já espalharam pela cidade que estavam ameaçando o Padre Cavalini. E foi o povo, uma multidão para frente da casa paroquial para defendê-lo. Não precisava defender de ninguém teria coragem de atacar, mas eles transformaram aquilo também numa arma eleitoral. Estavam ameaçando o Padre Cavalini. Então eles faziam de tudo. E eu lembro nessa época, eu saí da escola de comércio, que eu estudava, aquele alvoroço em frente da casa dele, estava todo o pessoal lá de fuzil, baioneta, tal, estava o exército. E ele falou, não, pode ir embora. Não, padre, eu vou matar o senhor, nós não queremos. Não. Aí não aconteceu nada. Aí foi tudo embora, tal, mas ele falou, filho, a gente tinha, afinal de contas, você não sabe da reação das pessoas. Aí o irmão dele, de Garça, deu um revólver para ele. Ele falava, eu celebrava a missa com revólver na cintura, e falava, se parecia alguém que ele não vai querer, vai ter chumbo de volta, certo? E falava na missa. Mas depois, você vê comigo, depois ele falava assim, filho, eu falava isso para amedrontar as pessoas, certo? Para amedrontar as pessoas. Porque você acha que eu, sendo um padre, celebrando missa, ia dar tiro e matar alguém? Não ia. Era para amedrontar, para fazer charme, depois de fazer charme, né? Então as pessoas não iam, entendeu? Então ele ficava, certo? E depois ele passou, tal, eu nunca me esqueço. Isso ele estava sempre firme, ele sempre quis o bem de Taquaritinga. Foi no escritório do Antônio Abud. Antônio Abud era um santo, não era gente, era um santo Antônio Abud. E o Cavalini era o contrário, né? Mais bravo, não sei o quê, né? Aí tinha uns 3 ou 4 homens discutindo lá no Antônio Abud, no escritório dele de pé lá, gesticulando, né? Falando. Aí chegou o Cavalini e falou, o que está acontecendo aqui? Não sei o que está acontecendo. É que eles estão querendo se pegar aí. E chegou o Cavalini. Falou, o que está acontecendo? Não sei o que, não está dando certo. Vai dar certo sim. Falou. Abriu a batina dele, um puta revólver desse tamanho, rapaz.
coisas que ele sempre interferiu foi nessa parte de política, né? E ele achava que ser político na época, antes de mais nada, era ter amor ao povo, né? Sem demagogia, sem nada. E ele sempre pregava, ninguém ama aquilo que desconhece. E ninguém se esquece daquilo que ama. Para você amar, você tem que conhecer. Como é que você vai amar sem conhecer? Não existe isso, né? E uma das vezes o que me impressionou também, ele falando mais para os doutores, vamos assim dizer, entre aspas, né? A camada social mais elevada aí da região, até eu plagiei ele diversas vezes a esse respeito. Ele falou de ação, né? Ele pegou e falou que o Cristo, ele agiu 30 anos. Ele só pregou 3. Esses 3 anos com ação. Ressuscitando, curando, fazendo, tá entendendo? Então, para que a ação seja completa, ele falou o seguinte, vocês coloquem um R na frente. Aí fica ração. E a ração dos políticos de vocês nada mais é do que a hóstia consagrada. Ele bateu na tecla, né? Eucaristia, isso aí. Mas falou, é onde vocês vão se alimentar. Ele pegou e falou, e para que a ação seja completa, juntamente com a ração, põe um O na frente da ração. Aí ficou oração. E quando um cristão se ajoelha, a terra treme. E vocês desconhecem o poder que existe na oração. E é bom que vocês saibam, ele dizia. Quando pediram para Jesus nos ensinar a orar, ele não disse, Pai meu, Pai nosso, ele falava. Pai nosso, nós somos filhos do único, nós somos irmãos. Se é o único Deus, por que essa divergência total? Então, tudo isso é a oração. E para finalizar, ele falou, nós começamos com ação, ração, oração, vamos pôr um C na frente da oração? Aí ficou coração. É por isso que ele é o órgão vital. Por quê? Porque ele tem ação, ração, oração. Isso me impressionou muito, 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 muito. Eu digo para você que ele foi uma pessoa marcante para gerações da cidade. Gerações. Ele tinha uma posição muito conservadora na política mundial. Não podemos esquecer também que o mundo passava uma dualidade ali, né? Enfim, existia ainda um mundo com 2 correntes, né? Entre o comunismo e o capitalismo. E o Cônigo Cavallini tinha uma visão crítica desse processo, mostrava para os jovens, passava filme lá na casa paroquial, passava filme lá no salão paroquial, levava os jovens para discutir esse assunto. Ao resgatar a história do padre Cavallini, do Cônigo Cavallini, é resgatar um pouco a história da memória afetiva de todos nós de Itaquaritinga. Ele marcou profundamente as nossas vidas. Marcou com valores, coisa que hoje faz falta no nosso mundo. Ele não exigia que você fizesse aquilo, mas ele te dava o caminho. Ó. Eu acho isso. E, sobretudo, tem que ter opinião. Hoje em dia, ninguém tem opinião, todo mundo fica um pouco em cima do muro, todo mundo quer ser politicamente correto. Eu acho que o Cônigo Cavallini, de certas maneiras, ele não ficava. Eu me lembro quando meu pai ingressou na política, aqui em Itaquaritinga, ele incentivou muito meu pai aí. Não, cristão tem que participar da política, cristão tem que dar opinião, cristão tem que fazer presente na sociedade. E durante muito tempo isso não acontecia. Posteriormente, depois do concílio, depois dos papas que tiveram uma visão, hoje a própria CNBB orienta que o cristão tem que dar opinião sobre a política. Não digo entrar politicamente no partido, mas tem que opinar, tem que falar. Então, lembrar a história do Cônigo Cavallini é lembrar a história da Igreja Católica Apostólica Romana de Itaquaritinga, da região, e, sobretudo, lembrar a história de um homem que mudou e marcou a vida de milhares de pessoas. Isso não é pouco. Pouco antes dele morrer,
Eu estive com ele em Araraquara, na casa dele, fui visitá-lo na casa dele. Estava lá, conversei com ele, ele ainda muito abatido, falou comigo, perguntou do meu pai, perguntou das lembranças que eu tenho do meu pai, falou de Itaquaritinga, falou do asilo, falou da creche, falou da igreja linda com as pinturas. Ele sabia uma por uma na cabeça dele. Conversei muito com ele, e no final fiz uma coisa que eu fazia sempre com ele, que as pessoas mais jovens não entendem, pedi a bênção dele, a bênção, padrinho. Ele falou, a bênção, cresça, apareça, engordeça. Eu dei risada, falei, pô, Cônigo, ainda? Ele falou, sim, você, Dimas, tem que lembrar que sempre tem que lembrar disso. Cresça, apareça, engordeça. E falou uma coisa que eu marquei para o resto da minha vida. Ele falou, São Dimas foi um santo importante da Igreja Católica, porque ele não renegou Cristo, mesmo ali na dificuldade, crucificado ao lado de Jesus Cristo, sofrendo, e ele podia falar, não, eu não conheço ele, eu não reconheço Jesus Cristo, eu quero ser salvo. E Dimas falou, não, eu acredito nele, ele é inocente, eu acredito, se você puder, me leva junto. Essa história dele, ele para mim, antes de morrer, você tem que levar para a tua vida inteira. Você não deve renegar teus valores. Não é porque a situação está difícil que você vai mudar de posição, de opinião. Siga os teus valores. Você é uma pessoa que tem uma formação cristã, nunca esqueça disso, que você nunca vai errar na tua vida. Posteriormente, morreu em Araraquara. Eu estive lá na missa, uma missa dolorida, bonita. Depois vim para Itaquaritinga com ele e pude acompanhar até a última morada. Fiz por mim, claro, mas fiz pelo meu pai, que eu sabia que meu pai dizia que era uma das pessoas que mais influenciaram a igreja e a sociedade na cidade, em todo o período que ele morou, até o tempo que morreu. Portanto, lembrar a história do padre Cavallini, Cônigo Cavallini, é lembrar a nossa história, a história de homens que mudam a vida das pessoas. Acho que isso é bastante. Além da política, Cavallini entendia a importância de levar a fé cristã mais próxima do povo. Na cidade, foi responsável pela construção de várias igrejas. Ele fez coisas que ficaram para sempre na história de Itaquaritinga e o transformaram num taquaritinguense total. Total. Ele conhecia todo mundo na cidade e fazia coisas do tipo, vamos construir a matriz. É uma coisa épica. Ele construiu com quermesses. E essa matriz é uma das igrejas mais belas do interior, e ela é suntuosa. E ele descobriu aquele casal de húngaros, pintores, que fizeram aquilo ali é uma obra de arte para qualquer museu do mundo. E era o Cavallini, ele é um homem de pensamento e de ação. Aí fez a igreja, a primeira igreja contestada por muitos e muitos, inclusive pelos próprios padres, né? Por ser triangular. Falou, como? Não, vai ser triangular. A Trindade Santa, Deus Pai, Deus Filho. E assim fez a primeira igreja triangular. Talvez a diocese seja a única, não sei. Fez a igreja de Jurupema, até essa igreja, uns queriam que permanecesse a antiga, ele pegou, enfrentou a ala contrária, derrubou a igreja, olha. Houve um bafafá, e ele fez a nova, que todo mundo chega lá. Aí começou a igreja de Santa Ernestina, e começou. Por toda a parte era obras. Certa ocasião, Cônigo Cavallini e o prefeito atual da cidade, o Dr. Valdemar de Ambrósio, entraram pela minha casa dentro, me intimando a fazer a planta da capela do cemitério, porque a que estava lá era muito feia, né, e não condizia com o cemitério. E eu, então, tive que fazer, porque ele mandava e queria, né? E o Dr. Valdemar de Ambrósio também insistiu. Aí eu desenhei a planta da capela, muito trabalhosa, porque tinha porta de correr. A toda a volta ela era sextavada, né? E eu bolei
e ficou a capela que está lá atualmente. Eu só não pude assinar porque foi para o engenheiro da prefeitura que assinou a planta. O Cônego Cavallini pretendia pintar a igreja, mas estava sempre tudo muito difícil, muito caro, até que um dia apareceu aqui em Taquaritinga um trailer com uns pintores húngaros e quiseram pintar a igreja, contar a vida de São Sebastião em quadros, que é o que está lá atualmente. Então, eles vieram num trailer muito bem montado e eles dormiam nas cidades onde iam pintar dentro do trailer. E negociaram com o Cônego Cavallini, que ainda nem era cônego naquela época. E depois que ficou tudo acertado para eles pintarem a igreja, o cônego ficou com dó de deixar que eles dormissem no trailer e convidou o casal para ir morar com ele e habitar a casa paroquial. E eles aceitaram e mudaram para lá o casal, o filho e um moço de uns 25 anos, que era o cunhado do Mac. E ali eles ficaram morando bastante tempo, até que concluíram os quadros que representam agora a vida de São Sebastião. Naquela época, eu e meu marido presenciamos todos os momentos de pintura da igreja e vimos como eles eram formidáveis, em cima de andaimes. Até o bispo veio em cima do andaime para ver de perto a pintura. Eles tinham um modelo de São Sebastião, que era o cunhado do Mac, o irmão da Eva, que era o nome da pintora. E esse cunhado era muito forte, muito tipo São Sebastião, soldado. E ele servia de posar para o casal. E eu presenciei muitas vezes todas essas manobras que eles usavam para pintar a igreja. E o fato, a gente deixou o Brasil, se mudou para a América em 1962. E por que eu falo brasileiro também? E é porque o Padre Cavallini, ele era uma pessoa tão amável, tão inteligente. E não sei se o senhor sabe, quando a gente começou o trabalho lá, a gente se mudou com ele para a paróquia. Quer dizer, a gente tomava as refeições com ele de manhã, meio-dia, à noite. E a gente falava sobre política, sobre a ciência, qualquer coisa. E, como o senhor sabe também, ele era uma pessoa que gostava de saber tudo sobre o que se passa durante o tempo nosso no mundo inteiro. E foi um tempo maravilhoso para nós. Não sei se o senhor sabe, a gente fez 3 igrejas no Brasil, entre eles catedrais também. A igreja matriz não foi só Taquaritinga. E sabe, ele queria continuar a decoração da igreja, mas acontece que não tinha verba, não tinha dinheiro. E conseguiu realmente fazer o que puder naquele tempo com o dinheiro que a gente tinha. Mas meu marido e eu éramos absolutamente enamorados de Taquaritinga, da gente lá, da igreja, e teríamos continuado tudo, mas acontece que não deu. E quando se falava em religião, Cavallini não media esforços para fazer os ensinamentos de Deus chegar até o seu povo. Fé e caridade precisam andar juntas. Taquaritinga, a questão de 50 anos, 60 anos, o que mais fanatizava o povo taquaritinguense era o futebol. O futebol era paixão, né? Muito mais do que hoje. Muito mais do que hoje.
E uma das vezes, o cônego começou a notar que o povo, aos domingos, que todo domingo ele fazia a adoração do Santíssimo. Das 2 às 3 horas era adoração, 1 hora de adoração do Santíssimo. E justamente era nesse horário que o povo cortava o largo da matriz para se dirigir ao estado municipal. E numa dessas vezes, ele pôs o Santíssimo, tinha poucas pessoas, pouquíssimas. O que ele fez? Guardou o Santíssimo Sacramento, se retirou. Eu nem esperava que ia acontecer isso. Foi na casa dele, voltou com uma bola, pôs no lugar do Santíssimo, e o povo que ia indo para o campo, ele ficava na porta chamando: "Ô, vem aqui, aqui também tem bola, vem aqui, vem." E o povo chegava lá, via uma bola. Falou: "Olha, vocês largam Deus por causa de 22 homens de calçãozinho correndo atrás de uma bola. Deus de amor, Deus de salsa." Então eram essas tiradas que ele tinha. O MEB, Movimento de Evangelização Bíblica, um movimento pensado, arquitetado e elaborado pelo cônego Lourenço Cavallini, isto segundo dados em 1981. Em 1981, o padre Lourenço Cavallini, ou o cônego Lourenço Cavallini, como nós o conhecíamos, ele, inspirado pelo documento do Concílio Vaticano II, Dei Verbum, ele elaborou um movimento que tinha por finalidade gerar, sustentar, educar, formar evangelizadores. Uma das grandes preocupações do cônego Cavallini era exatamente fazer com que a Bíblia, a Sagrada Escritura, chegasse a todas as pessoas. Ele pensou em um movimento onde ele iria reunir pessoas, homens, mulheres, jovens. Depois isto vai se estender também às crianças e adolescentes. Então ele formou esse movimento. O primeiro retiro que foi realizado na cidade de Araraquara, ali na casa de Emaús, e ali começou esse movimento que depois se estendeu por algumas cidades da nossa região, da região de Araraquara sobretudo. Esse movimento foi se espalhando, inclusive aqui na nossa cidade de Itaquaritinga, depois de uns 2 ou 3 anos de existência, esse movimento também veio para cá. Depois, mais adiante, nasceu também o MEBinho, mais destinado para as crianças e adolescentes. Uma obra muito bonita do cônego Cavallini, que ficou. Padre Cavallini partiu para a casa do pai, mas deixou essa obra bonita também, entre outras, muitas, deixou essa obra também entre nós. Incentivou a criação de congregação mariana, de Filhos de Maria, Cruzada Eucarística, Filho do Santíssimo, enfim, é que eu me recordo assim, da minha infância e da minha juventude em Itaquaritinga. Poucos sabem, ou talvez alguns saibam, mas ele foi pároco aqui na época em que nós ainda estávamos na Diocese de Jaboticabal. E ele não tinha grande afinidade com o bispo Dom José. Divergia dele em alguns pontos. E como ele era de gênio forte, a divergência dele às vezes parecia até tom de briga. Não era, mas parecia. E o Dom José Varanda era um bispo mais ponderado. Mas ele mostrava assim de que realmente ele até gostaria de ir embora da Itaquaritinga, que não ficar na Diocese daqui, acabou indo para
Araraquara, na Diocese de São Carlos. E aconteceu um fato interessante, viu, Sartori? Que demonstra a humanidade desse homem. Ele ficou sabendo que o Dom José Varano estava muito doente. E que não tinha... Estava sendo maltratado por uns empregados que não tinham um carinho humano perto. Então esse Dom José Varano, que ele teve algumas rispidezes durante o período em que trabalharam junto, ele como pároco e Dom José como bispo, ele não teve dúvida, ele veio a Jabuticabal, pegou o Dom José Varano, levou para Araraquara e ficou lá até morrer. Ele cuidou do Dom José Varano. Nós fomos à noite em Jabuticabal, que Dom Varano estava com câncer na garganta, ostomia toda. E quando lá chegamos, Dom José mal podia falar, né? E pronunciou umas palavras. Foi o Espírito Santo que trouxe vocês até aqui, né? Aí o cônego ficou indignado de ver essa cena, né? E falou, olha, Abraão, eu vou pedir que você, sem que ninguém saiba, ligue para o anúncio apostólico. Eu falei, mas nem sei onde está esse anúncio apostólico, quando que eu vou achar anúncio apostólico? Já era umas 10 horas da noite, 11 horas da noite, né? E conseguimos o telefone da anunciatura. Aí quando eu telefonei, já era 1 da manhã. Aí o cônego pegou e falou, nós não vamos ficar aguardando, não. Tiramos o bispo de Jabuticabal e levamos para Araraquara, na Santa Casa de Misericórdia, que o cônego era o provedor. E quando lá chegamos, imediatamente acomodaram Dom Varano em apartamentos, tudo, etc, tal, né? E eu consegui falar com o Núncio. Eu falei, senhor Núncio, o senhor vê, o senhor conhece Dom José Varano? Ele falou, o Núncio me respondeu, é um homem de Deus. Eu falei, eu também acho. Só que ele está tendo, vamos assim dizer, o final da vida em uma casa comum, está ele e a irmã, casa essa que mal cabe 2 pessoas, num bairro que o atual bispo está ocupando a casa, eles falavam naquela época, o Palácio Diocesano. Depois Dom Varano numa casa que é da paróquia também, sem assistência alguma. E agora ele está em Araraquara, com toda a assistência, etc, tal. Isso daí partiu do cônego Cavallini. Foi quando ele respondeu, eu o conheço. Não pessoalmente, mas pelas suas proezas. Pois essa foi uma das maiores que ele fez até hoje. Então ele demonstrava aí um altruísmo ímpar. Foi um fato interessante que chocou realmente a gente, porque eu conheci de perto as divergências dele. Porque eu advogava para a diocese. Então eu era advogado da diocese na época e eu sabia das coisas, né? Portanto, ele mostrou mais uma vez a capacidade que tinha de reconciliar, de perdoar, de mostrar o lado humano que ele tinha. Quando eu era já adolescente, houve um incidente engraçadíssimo, né? Porque ele continuava bravo. E a gente ia para a missa das 10, porque era a missa mais frequentada pelas meninas, pelas garotas. Tal. Então a gente ia para ver as mulheres lá. Quando começava o sermão, a gente ia saindo de fininho, porque o sermão às vezes a gente achava chato, porque era demorado. Ele nunca era chato, era um grande orador. Mas a gente estava preocupado com outras coisas. Nós saíamos, aí um dia ele resolveu acabar com essa esculhambação, interrompeu o sermão, falou, minutinho, parou a missa, saiu da igreja,
pegou a gente que estava sentado em banco, assim, ó, entrem vagabundos, adorava chamar a gente de vagabundos, e éramos. Ele, vamos entrar, entra todo mundo. E aí foi aquela vergonha, porque nós entramos, todo de cabeça abaixo, e ele atrás, pôs para sentar e nunca mais deixamos de assistir aos sermões. E uma coisa que era muito marcante eram as palavras dele nas missas. Ele não se restringia a falar sobre a questão religiosa, como era muito comum antes do Concílio Vaticano II, em que dificilmente você falava sobre temas modernos do dia a dia. Ele já falava em Itacoaritinga sobre costumes, sobre política, sobre como é que as pessoas podiam se vestir, o respeito à religião. Você podia não concordar com o Cônigo Cavallini, tá certo? Mas você não podia ficar indiferente a ele. Toda pessoa forte, que nem ele era forte, você tem antipatia e simpatia, mas a presença dele na cidade é inevitável. Há um fato importante, ele é meu padrinho de crisma. Ele me crismou aqui, me lembro como se fosse hoje, garoto, na crisma, claro, todo mundo sabe, vem o bispo e o Cônigo Cavallini me crismou. Se formou em Direito, já padre, depois de uma longa militância na área religiosa, se formou em Direito e começou a atuar como advogado, inclusive. E isso, inclusive, trouxe alguns problemas para ele na hierarquia eclesiástica e que acabou tendo problemas. Com o Cavallini, quando eu tinha 10 anos de idade, 9, um dos episódios mais hilariantes que eu já vi, que mostra bem a personalidade dele. Taquaritinga é uma cidade que, como vocês sabem, não é normal. É uma cidade que as pessoas têm reações aqui engraçadíssimas. E um dia correu pela cidade que Nossa Senhora tinha aparecido na Vila Sarge. Se você pega esta rua aqui, a General Glicério, descer e subir, na penúltima quadra era uma casa afastada da calçada, tinha aquele terreno na frente, um quintal, mas na frente, e tinha lá no meio uma lata, bem descascada de banha, com o sol, os raios do sol refletindo. Eu cheguei de bicicleta, me aproximei no meio da multidão, fui chegando lá, eu não vi nada, não vi santa nenhuma, mas os caras estavam vendo. Então eu ouvia conversas aqui, os caras falavam, olha o manto, o olho azul, os caras falavam, estavam vendo Nossa Senhora. O padre Cavallini ficou sabendo, ele chegou com o Fusca dele, ele estacionou no meio da rua, assim, a uns 3 metros da guia, desceu, entrou correndo do quintal e deu um bico na lata, que a lata voava. Foi cair lá na outro lugar, do vizinho. Aí ele virou, era umas 4 da tarde, 5, ele virou para todos nós de novo. Seus vagabundos, para fora, sai daqui, para com essas bobagens, que fica vendo Nossa Senhora. Ele falou o diabo e mandou todo mundo para casa. Ele era um cara capaz de não deixava vicejar o misticismo popular, como ele mostrou na lata, não me vem com besteira. Aqui era um cara do seu tempo, muito corajoso, fisicamente, inclusive, e um homem cuja passagem por Taquaritinga mudou a cidade. O Cônigo estava muitos anos à frente do seu tempo. Era inovador em todas as frentes que assumia. Criatividade e determinação lhe sobravam. O Cônigo fundou o primeiro jornal para acompanhar a missa, porque antigamente a missa era em latim e de costa para as pessoas. O que ele fez? Ele inventou um jornalzinho que chamava O Osanã, em homenagem ao fundador da Sociedade São Vicente de Paula. E esse jornalzinho tinha tudo o que hoje, quando você vai à missa, você vê. É o domingo, o Deus Conosco, depende de que região, né? Tinha um comentário, tinha a primeira leitura, a segunda leitura, o salmo, o evangelho, depois tinha todas as partes da missa,
até o final. E ele pegava também uns patrocinadores, porque a gente imprimia aqui na casa paroquial. Na casa paroquial, e a gente ficava, principalmente chegava no sábado, a maquininha quebrava, você tinha que arrumar, tal. Teve domingo que nós chegamos a terminar o jornalzinho 15 para 6 da manhã, porque às 6 horas da manhã começava a missa. E a gente imprimia aquele jornalzinho, passava a noite toda fazendo, chegava na missa de manhã, entregava para a pessoa, e as pessoas gostavam, porque acompanhava a missa, porque era em latim. Agora está tudo em português, seria ótimo. Tem uma parte muito importante da vida do Cônego, que eu ajudei muito, foi quando ele fez a primeira Bíblia nas mãos. Isso foi, se eu não me engano, também em 62. Como que era feita a Bíblia nas mãos? Ele sempre achou que a Bíblia era um livro muito grande para as pessoas lerem, certo? E vocês sabem que as pessoas não gostam de ficar lendo muito. O que ele fez? Ele fez um resumo, né? E fez uma Bíblia, chamou Bíblia nas mãos. Como que ele fez isso? Ele foi recortando as partes principais da Bíblia e foi montando. Ele comprou várias Bíblias, a gente recortava, ia colando, recortava, recolando, até formar essa Bíblia nas mãos. E se vocês perceberem na Bíblia nas mãos, ela fala de tudo que você pensa. Eu lembro uma que ele falava muito, assim, se você quer saber onde aparece a mulher na Bíblia, tem todos os tópicos. Quando é que Cristo falou com os povos, tudo ali. Quando que Pedro falou, quando que os apóstolos falaram. Mas ele tem tudo separadinho. Quando que Cristo falou das crianças. Então, é uma Bíblia fácil de se ler. Em vez de você ler uma Bíblia de 400, 500, 600 páginas, você lê a Bíblia nas mãos, que é uma Bíblia que pode ter umas 200 páginas, 180 páginas, e você tem tudo ali. Ele fez a primeira, que foi difícil, tal, que era uma verdinha, né? Depois ele fez a segunda e a terceira, ele já fez a terceira edição, já fez em Araraquara. Foram 16 mil exemplares. Ele fala antes de morrer, ele deixou, falou, filho, você só entrega essas Bíblias, não precisa vender nem nada, pode doar. Essa é uma parte muito importante, porque ele gostava muito de ler, certo? E ele queria evangelizar o povo. Além de exímio orador e pessoa de apurada visão para a sua época, Cavallini se mostrou um excelente gestor. Aí, em 1980, o Cavallini me convida para ir para Araraquara. Eu fiquei meio assim, porque a gente está numa cidade pequena, tal, fica com medo, tal. Ele deixou de ter uma paróquia, certo, para administrar a Santa Casa, porque a Santa Casa sempre foi da religião católica, tal. E a autorização do bispo, ele foi administrar a Santa Casa. Ele falou, preciso de você para trabalhar aqui. Eu falei, Cônego, mas eu estou lá de Itaquaritinga, o senhor sabe, cidade pequena, o senhor me conhece, eu venho aqui, eu fico com medo. Ele falou um tamanho palavrão, quem tem medo morre cagando. Então foi isso, fui indo, entendeu? Que nas primeiras reuniões da Santa Casa, eu perguntei para o Cônego se não ia mandar ninguém embora para me colocar. Ele falou, filho, aqui não é gabinete de emprego. Eu estou te convidando porque eu te conheço faz muito tempo e que o meu contador vai aposentar. E eu preciso botar alguém. Eu falei, mas quando não tem ninguém aqui em Araraquara que seja contador? Tem. Ele usava muito... Tem, mas eu vou botar um contador que conhece, ele vai me roubar aqui. E o cara tarimbado, e eu não tendo contabilidade, eu sou padre, eles vão me roubar. Então eu coloco você. Eu vou te moldar direitinho como que eu quero que você faz. Falei, tudo bem. Primeira reunião lá em Araraquara, toda a sociedade que era diretoria da Santa Casa, né? As pessoas mais importantes da cidade. Aí o senhor Elvio Lupo perguntou, o senhor Elvio é o dono da mesa, Lupo, né? O senhor conhece o senhor Vicente Scaramboni? Ele falou, não. Quando o Cavallini falou, não, eu conheço o pai dele. O pai dele é de Itaquaritinga, um simples varredor de rua, cuidou 8 filhos, ganhando o salário de uma prefeitura, e cuidou os filhos, e não tem nenhum bandido, nenhum marginal, e eu convidei o Vicente para trabalhar aqui, então eu conheço. Aí o pessoal, certo?
E graças a Deus fiquei 23 anos na Santa Casa, me aposentei lá, entendeu? O Cavallini pegou a Santa Casa com uma dívida muito grande na época, entendeu? Acho que é 40 milhões, não lembro quanto que era. Ele colocou tudo em ordem, certo? A Santa Casa, no tempo dele, ele ficou 19 anos como provedor. A Santa Casa todo ano dava lucro. Dava lucro. Mas por que dava lucro? Uma vez o Mário Covas, governador, eu estava com o Cônigo no Palácio de São Paulo, o governador, falou: Cavallini, como é que o senhor... Porque o Covas era de Santos, né? Estava quase fechando a Santa Casa de Santos. Por que o senhor consegue dar lucro e a Santa Casa de Santos só está cada vez com mais dívida? Ele falou assim: governador, o senhor tem que fazer duas coisas. Não rouba e não deixa roubar. Só essas duas coisas. Se botar um diretor que rouba, vai para o buraco. Fez muita coisa em Araraquara também, entendeu? Muito respeitado. Até hoje tem uma praça de uma igreja lá, né, Sagrada Família, com o nome dele, uma praça linda, linda, o prefeito fez. Até eu fui convidado para fazer o discurso na época, entendeu? Foi muito bonito, uma praça. E já que estão falando em Cônigo, eu fico meio triste, porque aqui em Taquaritinga não tem nenhuma pinguelinha com o nome do Cônigo. O que ele fez para essa cidade. Depois ele fez o brasão, que quando colocou o brasão, colocou lá os ramos, lá, café, lá, aquele negócio. E qual que é a frase que sempre se coloca? Ele lembrou que lá em Araraquara, ele conhecia, mas ele fez aquele, conhecia de lá, que lá era assim, altíssimo, lá de Araraquara. Ele falou: que altíssimo é Deus. O que eu vou colocar aqui embaixo, cor uno. O que é cor uno? Um só coração. Alguns fatos da vida do Cônigo Cavallini são conhecidos por poucos, mas são verdadeiras pérolas. E ele tomava aquele cafezinho muito quente que eu fazia na hora e ele despejava no pires e tomava. Ele falava assim: não faça isso que é muito feio. Mas ele podia fazer, né? Ele era maravilhoso, estava sempre brincando, sempre alegre, sempre feliz e cantava muito. Aí, por volta de 1962, eu fazia muita serenata na cidade. E numa dessas serenatas, que inclusive foi durante a semana, a gente só fazia final de semana. Mas numa serenata durante a semana, a gente resolveu fazer uma serenata para o Padre Cavallini, lá na esquina da igreja. E a gente esperando até uma reação diferente, né? Mas o padre saiu na janela e fez a gente entrar na casa dele. E falou que tinha que entrar mesmo, que ele não aceitava um não, né? E aí nós entramos na casa, ele falou: eu vou conversar um pouco com vocês, enquanto a minha assistente aqui na casa apronta a mesa, né? E aí ele fez uma mesa grande, com vinhos, com queijo, com um monte de coisas, né? E nós ficamos conversando sobre música, falamos da admiração que a gente tinha por ele, né? Que ele era um grande compositor também, né? E que ele fez esse hino para Taquaritinga, que eu acho que é um hino fantástico. E aí continuamos conversando por algum tempo, até ficar pronta a mesa. E aí começamos a cantar. Ele pediu para a gente cantar. Não, vocês cantam, sabe? E a gente falou: olha, a gente canta só se o senhor ajudar a gente, né? A gente queria ouvi-lo, né? E aí a gente começou a cantar diversas músicas do repertório brasileiro, né? Samba, valsa. E ele cantou todas as músicas junto com a gente. Todas. E aí cantamos bastante, aí fomos para a mesa. Ele fez questão que a gente ficasse lá à vontade. Ficamos lá um tempo, comemos, bebemos.
Depois disso, voltamos a cantar novamente, e ele cantou à vontade, cantou o hino de Taquaritinga, ele sozinho. E foi uma noite memorável, né? Porque a gente conhecia aquela pessoa de uma outra forma, né? Uma pessoa exigente, né? Que muito detalhista, né? E quando ele sentia as coisas, ele falava, né? Ele não era de guardar as coisas, né? Ele reprimia mesmo, não, isso está errado, não deve ser feito, tal, tal. E naquela noite ele virou um poeta. Virou um poeta e um compositor e um cantor, porque ele cantou junto com a gente, né? Então para a gente foi uma noite memorável e que ninguém sabe desse fato. Porque o padre Cavallini, ele falava que dava na cabeça e não ensaiava. E como qualquer grande orador, ele desenvolvia o tema com muita fluência e esculhambava quem ele queria. Ele tinha como vítimas preferidas os maçons, não sei porquê. A maçonaria precisava fechar, por isso. E pô, maçons eram frequentes na igreja. Você tinha muito católico maçom. Ele não queria nem saber. E espírita, então ele pegava para Cristo ali o espírita e acabava com os caras. Eram temas dele. E soltava no meio dos sermões, certamente vocês já ouviram essa frase, eu só repito porque é verdadeira. Quando ele queria resumir o assunto, ele falava, se peito de mulher fosse buzina, ninguém ia dormir nessa cidade. Um padre que fala isso é uma coisa genial. Então, o Cônego, ele faleceu numa quinta-feira, né? Que ele sempre pedia para ser enterrado aqui em Taquaritinga, né? Que ele gostava da terra aqui. E aí fizemos tudo que tinha que fazer. A Santa Casa pagou a urna dele, porque nem dinheiro para pagar a urna não tinha. A Santa Casa pagou. E ele ficou um pouco lá na matriz de São Bento e acabou vindo para cá. E foi interessante que eu achei bonito que quando o pessoal saiu com o caixão dele da igreja de São Sebastião, que estava batendo o sino, as pessoas aqui pegaram, não levaram o caixão pela alça, puseram ele assim, em cima da cabeça e levaram até no cemitério. Porque só um cara com a personalidade dele e com aquele fogo existencial que ele tinha, podia fazer o que fez. Então acho que ele fez muita falta para Taquaritinga quando foi para Araraquara, que era ligadíssima a isso. Taquaritinga tinha procissões gigantescas por causa dele. As missas eram bonitas por causa das músicas dele, né? E ele estava em todas. Então eu nunca tive intimidade com o padre Cavallini, mas foi um homem que inseparável da minha vida, tanto que eu vivo escrevendo histórias dele, coisas dele. Então eu tinha muita admiração pelo padre Cavallini, porque ele se encaixa numa definição que eu repito sempre, uma das frases mais imbecis é aquela: ninguém é insubstituível. Não, a vida continua, né? Mas tem sim gente insubstituível. O Pelé é insubstituível. No entanto, o Santos continua ganhando campeonatos. O padre Cavallini, absolutamente insubstituível. Além das inúmeras qualidades que apresentamos, Cavallini tinha uma muito especial. Ele tinha a capacidade e sensibilidade incríveis para compor melodias e letras de músicas. Foi um visionário. Naquele tempo, ele fazia as músicas para a gente cantar, uma mais bonita do que a outra. E a gente tinha um respeito quando ele falava. Porque se preciso for, ele ficava bravo. Mas não é que ele queria mal a gente, ele queria o melhor de cada um de nós. E todos nós fomos agraciados com essa parte dele, de fazer a gente entender. Não fazer o que a gente queria, mas fazer aquilo que Deus quer de nós. Bem, você sabe
do entusiasmo do cônego Lourenço Cavallini. E quando ele queria uma coisa, ele realizava realmente. Ele ia até o fim. Então, com respeito às músicas, não é? Por exemplo, eu cantava no coral, naquela época só tinha um coral na matriz. Então ele fazia as músicas, né, e levava para o coral. A gente que ensaiava. Então a primeira audição era do coral, né? Nós que cantávamos lá na igreja. E aí depois começaram as gravações. Então você sabe que não havia recursos, não é? Então nós gravávamos em residências aqui na cidade, não é? Nós gravamos na residência do senhor Osório Calil, já falecido, e também na residência do senhor Carmelo Ferrari, que também já faleceu. Então era difícil, tinha que colocar panos, cortinas nas janelas, nas portas, para tirar o som da rua, né? E a gente gravava, o seu José Fussi, que era o gravador, né, que gravava as músicas, e depois mandaram para uma fábrica, não sei onde, uma gravadora, para fazer os discos. Aquele tempo, era aqueles discos que tinha duas faces, né? Lado A e lado B. Então, todas aquelas músicas do Cônego foram gravadas por nós. Depois, ele fez também uma gravação em São Paulo, num estúdio, uma cantora gravou. De um lado do disco era aquele Natal, Natal, e do outro era Os Pastores. Depois houve aquela gravação com o conjunto Titulares do Ritmo. Era um conjunto composto por cantores cegos, famosos no Brasil inteiro, acredito que até no exterior. Então eles gravaram, aí já era um LP, né? O disco maior, chama vinil, né? E também era dos dois lados. Natal, Natal, Jesus nasceu. Cristãos se alegram e vão até. As gravações das músicas dele para os Titulares do Ritmo foram feitas na minha casa. Fazia a gravação aos domingos, a tarde toda. Das 2 até as 5h30, mais ou menos. Porque depois tinha missa às 6 horas, né? E a gente gravava. E quem participava dessa gravação, alguns cantores, né? Não muitos, porque também nem caberia muita gente, né? O Padre Zezo, a minha mãe, o Arnaldo Savassi, muito importante também, trabalhou bastante. A Amélia Lombardi, que foi telefonista, a Tereza dos Santos. Então, o principal era o maestro João Batista Curti, que vinha toda semana para fazer, né, dirigir essas gravações, as músicas, tudo. E participavam o seu Miguel Nussi, que era flautista, Jim Carleto, tocava violino, e o seu Chico Barbeiro, que era do rabecão, né, contrabaixo. E no piano era o maestro João Curti, tocava a maior parte das músicas. Eu tocava alguma coisa, né, era muito jovem, não tinha assim, o conhecimento que eles tinham, não podia competir com eles. Mas ajudava no que podia e cantava também um pouco, né. E quando saiu a gravação, o cônego Lourenço Cavallini trouxe esse conjunto e eles cantaram lá no Cinema do Abude. Deram um show lá, fizeram uma apresentação maravilhosa. Depois do show, nós saímos com eles pelas ruas fazendo serenata. Você já pensou o que é uma serenata com os Titulares do Ritmo? Não é? Então, é por isso que eu digo, quando o cônego planejava alguma coisa, ele realizava, ele ia até o fim. E você sabe também, até agora, todo Natal, eu escuto a música dele que ele fez. Natal, Natal, Jesus nasceu. Crianças davam a Deus e a Virgem Maria, a Mega Senhora contempla seu filho, humilde o adora. E, sabe, a gente realmente era muito, muito, assim,
gostando do padre Cavallini. Era maravilhoso. E uma vez ele falou para mim, aqui em Araraquara, Arnaldo, por favor, não deixe minhas músicas morrer. O fato é que o Cônego Cavallini fez o hino de Taquaritinga. Não há uma pessoa da cidade de Taquaritinga que não conheça o hino de Taquaritinga, que não cante, diferentemente de algumas cidades que eu visito, até por conta da minha profissão, do meu trabalho. É impressionante como aqui em Taquaritinga as crianças sabem o hino de Taquaritinga. Ele contava como ele fez o hino da cidade, diz que levantou dia 5 de agosto, batendo na cama, porque ele era um grande músico, ele tinha mais de 100 músicas que ele compôs, que é músicas de igreja. Ele batia ele fala assim que ele batia no pó da cama. Como que eu vou fazer um hino para Taquaritinga? Taquaritinga. Ele botava as notas certinho. E tinha que ser umas letras bem fácil. Não pode, como ele falava assim, não pode ser como o hino nacional, que é difícil, né? Taquaritinga, onde ela fica? Tu és paulista, Taquaritinga, bem brasileira. E ele foi contando, tu és a terra de nossos pais, nós te faremos sempre altaneira. Como que ela surgiu? Taquara Branca, depois Ribeirãozinho, São Sebastião, dos Coqueirais, a tua história. Então ele fez isso, ele conta como ele fez a letra e ao mesmo tempo, depois ele colocou a música. Eu era substituta no grupo escolar Domingos da Silva e dava Orfeão, né, o coral das crianças da 4ª série. E era sempre procurada pelo Cônego Cavallini, primeiro com suas músicas natalinas. Depois ele resolveu fazer o hino a Taquaritinga. E ele não conhecia música. Ele assobiava e eu ia colocando as notas na pauta. E cantava para ver se estava certo. E ele, então, dizia, né? Faz assim, vamos mudar aqui ou ali, até acertar do jeito que ele queria. E quando ficou do seu gosto, aí então nós trouxemos as crianças do grupo na casa da minha mãe e gravamos pela primeira vez o hino a Taquaritinga, que foi em 1956, que ia ter uma festa do grupo, iam colocar o retrato de Domingos da Silva na escola, e então aproveitou a comemoração. E daí que surgiu o hino pela primeira vez, em 6 de agosto de 1956. Apesar de não ter nascido em Taquaritinga, carregava a cidade em seu coração, demonstrando seus sentimentos na letra do hino da cidade. Um coração em Deus unido, nós te queremos assim bem forte. É condição para o progresso que te juramos até a morte. Cavallini tinha consciência de que um santo não é alguém bom,
mas alguém que experimenta a bondade de Deus. Foi um homem de ação que acreditou que o mundo pode ser um lugar que dê prazer em viver e habitar. Seu grande desejo sempre foi que todos tenham um só coração, iluminados com a luz da mesma fé e congregados na mesma caridade.